Alô, galerinha da rede, quem está falando aqui é o professor Arnaldinho de Física, do IDF Concursos, galera. Aquele que está junto com os verdadeiros caçadores de aprovação, essa equipe aqui que está levando sua vida profissional para outro patamar. Galerinha, na aula passada nós vimos aceleração escalar média. Hoje nós podemos conhecer o movimento uniformemente variado. Vem comigo. Beleza. Pessoal, o movimento uniformemente variado é aquele que a velocidade varia numa razão constante. Se você pegar esse carrinho aí, ó, do exemplo aqui em cima, ele sempre, ó, tem a mesma variação de velocidade no mesmo intervalo de tempo, tá vendo? Ó, no primeiro trecho, calculando a aceleração, que vimos na aula passada como fazer esse cálculo, exatamente dessa forma. No segundo trecho, no terceiro trecho, a aceleração sempre deu o mesmo valor, 80 km por hora ao quadrado. Então, o movimento variado, movimento uniformemente variado, é aquele que a aceleração é constante e diferente de zero, certo? Vamos lá? Pessoal, vamos conhecer agora a equação da velocidade e vamos ver que ela se trata de uma função do primeiro grau na matemática. É a equação do VOAT, velocidade em função do tempo, que é, para ficar facinho, né? A velocidade final, velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, vovô e vovó ainda tricotam. Vovô e vovó ainda tricotam, tá certo, galera? Ó, logo, para a gente estudar o gráfico, é só fazer o gráfico numa função do primeiro grau. Olha só. Sempre partindo da velocidade inicial, no eixo da velocidade, ele é uma reta subindo quando a aceleração é positiva e uma reta descendo quando a aceleração é negativa. Detalhe, viu? No primeiro quadrante a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. No quadrante de baixo, quarto quadrante, a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Beleza, galera? Vamos continuar. Aí, ó, uma questãozinha envolvendo o gráfico da velocidade. Velocidade inicial 20 metros por segundo, tá certo? Ele em 3 segundos, a velocidade vale 12,5 metros por segundo. E aí tem esse tempozinho M aqui. Vamos ver? Letra A. O movimento do automóvel foi uniformemente variado entre 0 e 3 segundos. Realmente, ele é uniformemente variado porque o gráfico é uma reta, uma função do primeiro grau. A aceleração é constante. Letra B. Qual é a equação matemática relacionando V e T que podemos associar a esse gráfico? Olha, a equação matemática é a equação do VOAT, né? Vovô e vovó ainda tricotam. Então, eu vou fazer o valor da velocidade em função do tempo. A velocidade inicial é 20 metros por segundo. Eu preciso da aceleração. Aí, ó, cálculozinho rápido. A aceleração é a variação de velocidade pelo tempo. Olha aí, ele volta quantos metros por segundo? 7,5. A variação, velocidade final menos velocidade inicial. 7,5, negativa, porque a velocidade está diminuindo. Fazendo o cálculo, menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Logo, vovô e vovó ainda tricotam, eu só faço substituir. A velocidade inicial 20, a aceleração 2,5. Fez a equação, na letra C, ele pede para calcular o significado e o valor desse M aqui. O significado, M é o valor de um tempo. Que tempo? Pela coordenada, é o tempo que a velocidade é igual a zero. Já vimos isso, hein? Em movimentos retilíneos, ele para voltar, ele tem que parar. Então, se eu estou em movimento progressivo com a velocidade diminuindo, vai ter um instante que eu vou parar para poder voltar. E aí a minha velocidade vai para o quadrante de baixo, ela passa a ser negativa. Progressivo, eu estou indo para frente, parei, retrógrado, estou indo para trás. Então, M é o valor do tempo quando a velocidade é igual a zero. Como é que eu calculo? Usando a equação da velocidade, é só pegar o valor de V e substituir por zero.
E aí eu faço a equação do primeiro grau. 0 igual a 20 menos 2,5t, logo t igual a 8 segundos. Você pode fazer pelo método da identidade, viu, gente? 2,5, um número que multiplica 2,5 para dar 20, porque já que o resultado é 0, 20 menos 20, 0, um número menos ele mesmo. Então 2,5 vezes 8, 20, 8 segundos. Beleza. Pessoal, agora nós vamos fisicalizar na equação da posição do movimento uniformemente variado. Vamos lá? Olha só. Beleza. A equação da posição é essa aqui, ó. É uma função de segundo grau. Por isso que o gráfico é uma parábola. Com aceleração positiva com cavidade para cima, a aceleração negativa com cavidade para baixo. Onde a posição inicial é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. A gente chama de equação do sorvetão, viu? Que ela é grandona, né? Galera, T1, T3 são as raízes da função, os valores do tempo para o S igual a 0. E o T2 é quando o corpo muda de sentido. O movimento era retrógrado, passa a ser progressivo. Então a velocidade negativa vai a 0 e passa a ser positiva. Progressivo, velocidade igual a 0, passa a ser retrógrado, ou seja, ele vai, zerou e volta. Muda de sentido. Beleza? Olha aí. Vamos agora fazer uns exemplos. A função horária do espaço em um corpo em movimento é dada por S igual a 6 menos 8t mais 2t ao quadrado pelo coeficiente de t ao quadrado, é a equação do sorvetão, movimento uniformemente variado, em que S é dado em metros e t em segundos. Beleza? Qual é a posição do corpo aos 4 segundos? Facinho. Para fazer a posição do corpo, é só você jogar, ó, na equação o valor do tempo. E aí você vai achar o S quando t igual a 4. E aí faz a expressão numérica, né? Por último, adição e subtração. 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 16, 32. 8 vezes 4, 32. 32 menos 32, 0. Logo, 6 metros é a posição. A letra B já adiantei, ó. Em qual instantes de tempo o corpo passa pela origem? Gente, se passa pela origem, lembre-se que a origem é quando S é igual a 0. Aí eu vou calcular os dois tempos. Pessoal, aqui é uma equação de segundo grau. Você pode fazer por Bhaskara. Aquela formulazinha, b ao quadrado menos 4 a.C., né, que é igual a delta. Aí depois faz o valor do x' e x de uarinha. X igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Professor Arnaldo, eu gosto de fazer soma em produto, quando dá para fazer. Bem, na relação de Girard, soma em produto, a soma das raízes é menos b sobre a. Lembrando que a equação do segundo grau, ó, ax ao quadrado, a é 2, bx, b vai ser menos 8, e c mais c igual a 6. Logo, a soma das raízes menos b sobre a, menos 8 sobre 2, menos com menos mais, 8 dividido por 2, 4. O produto das raízes, c sobre a. O produto é igual a c sobre a. 6 dividido por 2, igual a 3. Dois números que a soma é 4 e o produto dá 3, 1 e 3. 1 vezes 3, 3. 1 mais 3, 4. Então está aí a resposta, 1 segundo e 3 segundos. Nesses instantes, ele vai passar pela origem das posições, origem dos espaços. Aí coloquei essa questão para dar o outro significado de aceleração. A galera usa muito a equação do sorvete, aí fica a conta muito grande. Nesse caso aqui não precisa. Ó, ele indica a alternativa que representa corretamente a tabela com os dados da posição em metros em função do tempo em segundos de um móvel em movimento progressivo e uniformemente retardado.
com velocidade inicial de valor absoluto 4 metros por segundo e aceleração constante de valor absoluto em módulo 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Pessoal, ele quer qual tabela está relacionando corretamente a posição em função do tempo. Vamos lá? Primeiramente, o movimento ele é progressivo, retardado. Então, se ele é progressivo, a velocidade é positiva. A velocidade inicial é positiva. Ele é progressivo. Retardado. Retardado quer dizer que velocidade e aceleração têm sinais diferentes. Então, se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. A aceleração será negativa, porque ele é retardado, tem sinais diferentes. Então, será menos 2 metros por segundo ao quadrado. Segundo, se relaciona a posição e tempo, eu vou usar logo a equação do sorvetão. Aí tem uma dicasinha. Eu não vou usar a posição, eu vou usar a distância, porque sempre eu vou somar a distância mais a distância que ele percorre. Então eu vou usar a distância. Para fazer o sorvetão para a distância, é só cortar o S0, e jogar no lugar deles ΔS, tá certo, galera? Jogo o ΔS, tiro o S0, boto o ΔS, aí eu tenho a distância percorrida. Vamos fazer essa continha? Ó, primeiro, no primeiro segundo vai de 0 a 1. Qual é a distância que ele percorre? 4 vezes 1, que é o tempo, 4 vezes 1, menos a aceleração, que é 2, vezes o tempo, que é 1, ao quadrado, sobre 2. 4 a velocidade inicial. 4 vezes 1, 4. 1 ao quadrado, 1. 2 dividido por 2, 1. 4 menos 3, 3 metros. Então ele percorre 3 metros, de 0 a 1. Então, ó, daí você já elimina. Primeiro, você já elimina essa aqui, ó, a letra A. Tá vendo? Que é 7 mais 3. 7 mais 3, 10. Aqui era para ser 10. 4 mais 3, 7. Ó, aqui está certo, ó. Tá vendo? Aqui está errado. Ó. Aqui está errado. Não vai para 2. Aqui é 0 menos 3. Não é 0 mais 3. Então está errada também a letra D. E a letra E. De cara, eu já vi logo a alternativa B. Tá vendo como é facinho? O pessoal Arnaldo dizendo. Olha, aí pessoal, então eu vou fazer essa equação para todo mundo? Não. Vamos ao outro significado de aceleração? A aceleração também mostra a distância que ele percorre em cada segundo. Em cada segundo. Então, se é menos 2, quer dizer que a cada segundo ele percorre menos 2 metros. Ele não percorreu 3? Agora a gente vai do 1 segundo ao 2 segundos. Do 1 ao 2 segundos, o segundo segundo, o primeiro segundo e o segundo segundo. Olha no segundo segundo, de 1 ao 2. 3, que é anterior, menos 2, que é o valor da aceleração. 3 menos 2, 1 metro. Vamos fazer agora do terceiro segundo, do 2 ao 3. Mesma coisa, eu pego a anterior, tá vendo que é 1 metro? Aí 1 metro menos 2, que é o valor da aceleração. 1 menos 2, menos 1 metro. Aí vamos ali, ó. Vamos aqui para a alternativa B. 4 mais 3, 7. 7 mais 1, 8. 8 menos 1, 7. Tá vendo? Alternativa B. B de Arnaldinho, B de bonito. Tá vendo, galera? Beleza? E aí, ó, questãozinha básica, terceira questão, né? Terceira questão, muito boa questão, viu, turma? Muito boa questão. Ele pede para a gente determinar qual é o movimento uniformemente variado. Só que ele diz que o movimento é uniformemente variado acelerado. Isso quer dizer que a distância ela está aumentando com o tempo, a cada segundo. Olha só, a letra A está fora, porque ela está diminuindo, quer dizer que ele está freando, aqui é retardado. A letra B está errada, porque são distâncias iguais em tempos iguais. Movimento retilíneo uniforme. Olha a letra C. Olha como a distância já aumenta. Então, a cada segundo ele percorre uma distância maior. Então, aqui é um movimento uniformemente variado, acelerado, alternativa C. Beleza, turminha? Questão de gráfico. A galera se passa com questão de gráfico. Questão de gráfico é fácil.
Tanto que a gente faz rápido. Ó, ele quer aqui, na verdade, em qual dessas sentenças eu tenho a relação das velocidades, A, B e C. E aí você tem aqui a posição em função do tempo. Gente, dica, a velocidade instantânea, ela vai ser maior quanto maior for a variação da posição no intervalo de tempo. Melhor dizendo, quanto maior for a inclinação da reta tangente a esse ponto. Então é só você fazer uma retazinha tangente. Ó. Pega uma reta suporte. Eu aconselho você escolher o ponto mais alto. O ponto mais alto da função. Não é esse aqui? Então, ó, agora traça uma reta tangente em cada ponto. A reta tangente é a reta que tangencia ele, que passa por um único ponto. A reta que vai interceptar, que vai passar por esse aqui, ó. Então essa reta passa por esse ponto, intercepta, a reta sai do ponto, intercepta, a reta sai do ponto, já está nele. Então, na verdade, a velocidade do B, na verdade, é zero, né? É zero. É o vértice da parábola. Ó, aí vamos lá. A e C. Quem é que tem maior ângulo? O maior ângulo é o de A. Ó. O maior ângulo é o de A. A tem ângulo maior do que C. Se o ângulo de A é maior, a velocidade de A é maior. Então, VA maior que VC, maior que VB, porque VB a velocidade é praticamente zero, né? A gente vê aí que é realmente sem ângulo nenhum. Letra C, C de certo. Ó, bem, para a gente fechar essa questão de gráfico que eu adoro, né? Parece muito com os modelos utilizados na provinha do Enem, viu? Ele diz, em uma corrida de Fórmula 1, o piloto Miguel Sapateiro passa com seu carro pela linha de chegada e avança em linha reta, mantendo a velocidade constante. Antes do fim da reta, porém, acaba a gasolina do carro, que diminui a velocidade progressivamente até parar. Considere que no instante T inicial, T0, o carro passa pela linha de chegada onde x igual a zero. Assinale a alternativa cujo gráfico da posição em função do tempo melhor representa o movimento desse carro. Turminha, olha o texto. O gráfico não é o movimento, não é a trajetória, mas é o comportamento matemático e tudo está no texto. Ele disse que quando ele passa pela linha de chegada, a posição inicial é zero. Já está fora esse gráfico da letra B. Olha aqui, a posição é maior que zero, a inicial. Então, a letra B está errada. Ele também disse que ele está em movimento uniforme, tá certo? Ele começa em movimento uniforme. Você já tira a letra C. Está errada. Olha aqui, ó. A letra C, a posição é a mesma. Se a posição é a mesma, ele está parado. E ele não está parado, ele já começa em movimento, porque ele está cruzando a linha de chegada. Então a letra C está errada. Olha aqui, ó. Aqui é que começa o movimento. Não. Ele já está em movimento no x igual a zero. Então é daqui que ele tem que partir. E aí, se é movimento progressivo, a reta sobe. Entre o gráfico A e o gráfico D, ele disse que ele está em movimento uniforme, velocidade constante, progressivo, porque está indo para frente, então a reta é subindo, ele começa subindo, só que tem um detalhe, a velocidade dele vai diminuindo progressivamente até parar, então quer dizer que ele para. Então, ó, não pode ser a letra D, porque a letra D faz isso aqui, ó. Ele para e volta. Não. Ele vai parar completamente. Então a letra A, ó, uniforme. Olha a curva. Vértice da parábola. Posição é a mesma, ó, a mesma posição. Não muda. Então o gráfico é a letra A de Arnaldinho. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado nessa parte de equação do sorvetão.